abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Se achar isso, você dá um aleluia, glória a Deus. Fala em línguas estranhas, se você quiser. Diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Diga assim comigo: valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filho, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens livianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Estamos falando, Paizinho, sobre os improváveis da tua palavra. E aqui tem um personagem, Jefté, o improvável, que foi usado, levantado pelo Senhor para marcar a sua geração. Que essa palavra, Deus, fique em nossos corações e gerem frutos para a glória do seu nome. Amém. Amém? Amém? Queridos, os improváveis. Nós olhamos a palavra de Deus e vemos o quanto existem homens improváveis na Bíblia. Inclusive, improvável no dicionário diz assim que é aquilo que não tem probabilidade de ocorrer. Quando você lê o dicionário, improvável é aquilo que não tem probabilidade de ocorrer. É algo que não pode acontecer com muita facilidade. Mas isso é no dicionário. Porque no dicionário do céu, ele gosta dos improváveis. Quando você olha no dicionário do céu, Deus gosta de pegar aqueles que ninguém usaria. Deus gosta de pegar aquele que você fala: rapaz, esse aí não vai dar nada. E quando vem essa palavra, Deus fala: pois é esse que eu quero. É desses que o Senhor gosta. É desses que vão impactar, que vão marcar, que vão gerar espanto. Se você olhar na palavra de Deus, você vai perceber isso. E nós teremos 7 mensagens sobre os improváveis, em que nós vamos falar de pessoas que passariam talvez aos meus e aos seus olhos despercebidos, mas que não passam despercebidos aos olhos de Deus. Deus está olhando. Deus conhece cada um, Deus conhece a realidade de cada um, a necessidade de cada um, a origem de cada um, o seu histórico de vida.
Deus sabe quem é você. Por isso, irmãos, que só Deus muitas vezes confia em você. Por isso que muitas vezes só Deus confia em mim. Só Deus vai e coloca as fichas em alguém. Porque Deus conhece aquilo que por fora ninguém conhece. Deus consegue extrair de mim e de você o melhor. Coisas que outros não conseguiriam, Deus consegue puxar de nós algo improvável, para que nós sejamos usados por Ele aonde nós estamos. E no texto bíblico, nós encontramos um homem, porque para começar a história dele, para começar, quando começa a falar dele, diz assim: era então Jefté gileadita, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Aqui já começou ruim. Ele era valente. Porém, qual é o seu porém? Existe um porém. Ele era valente, porém filho de uma prostituta. O fulano é muito legal, mas rapaz, a família dele é bagunçada. Cara, o fulano tem potencial, porém não paga as contas. O fulano, cara, é fenomenal, é muito inteligente, porém não tem controle. Assim, sempre tem um porém. Sempre tem um porém sobre nós. E é natural, irmãos. É natural. Quando alguém olha, filho de uma prostituta. Quando ele foi gerado, o negócio já deu ruim, lá no começo. Como é o seu histórico familiar? Como é o seu histórico familiar? Como que é você lá atrás? Primeira coisa, as suas origens podem torná-lo um improvável. Quando você olha para a sua origem, ninguém daria nada por você. Porém, filho de uma prostituta. O que é que vai se esperar do filho de uma prostituta? Primeiro, que ele já não foi criado pelo pai e pela mãe. Já começou ali numa divisão, já começou ruim. Sabe, você olha para um menino e fala assim: rapaz, o fulano ali é fruto de um abuso. Ou, fulano é fruto de um adultério. São marcas que ficam em nós. Hoje mesmo eu estava conversando com Fabiana, e ela me falando de uma pessoa que tem um apelido. E ele pegou esse apelido desde a infância, por causa de um problema na família. E até hoje ele é revoltado com esse apelido, que ele fala: e esse apelido é a minha identidade. Eu fiquei marcado por um pecado. Sabe por quê? Porque o nosso pecado, ou a vergonha da nossa casa, da nossa família, quer nos impedir de romper como servos do Senhor. Quando olha para o pecado, eu não posso. Eu não consigo, eu fiz isso. A minha família é assim. E o diabo gosta de alimentar isso. Mas eu quero dizer para você que não importa a sua origem, ou melhor, se for a pior origem possível, é de onde Deus vai te extrair para fazer diferença nessa terra. Você é um improvável. Quer dizer que não importa o sobrenome que você carrega. Se a tua família é uma bagunça, eu quero dizer que Deus vai usar você em nome de Jesus. Não importa a família. Não fique preso a isso. Não fique travado por isso. O homem era valente, porém filho de uma prostituta. Hoje Jesus quer apagar qualquer coisa do seu coração, quando você olha para a sua origem, e você vê que eu não tenho condições, eu não posso.
Se for por isso, irmãos, o pastor aqui é o primeiro que tem que parar. Eu. Primeiro. Eu sou o primeirinho que tem que parar. Porque a minha casa, irmãos, era difícil. A minha casa era complicada. Eu vi minha mãe e meu pai em terreiro de macumba N vezes. Já contei para vocês, eu já vi minha mãe e minha irmã no dia da festa dos ciganos, no ritual do centro de macumba, eles vestidos indo. O meu pai queria que eu pegasse mulherada. O prazer do meu pai é que eu fosse pegador. O prazer do meu pai é que eu andasse com a mulherada. Para ele parece que era um atestado, porque ele tinha esse problema. Ele tinha isso. Então, na ótica humana, eu não poderia nunca. Quem olhasse para mim e dizia assim, não quer dizer assim, esse moço vai ser um pastor, porque não havia possibilidades. Eu era extremamente revoltado, irmãos. Extremamente transtornado. Brigão. Cheio de problema na alma. Problemas, por quê? Porque vinha de um histórico. E somente Jesus que ia olhar para mim e dizer assim, eu vou fazer alguma coisa na vida desse cara. É o Robson. Rapaz, ali eu morava numa cidade muito pequena. Meu pai é caminhoneiro, todo mundo conhecia o meu pai. Meu pai tinha uma fama terrível de mulherengo. Então a minha imagem já era associada a isso. Quando alguém falava de mim, já associava o meu pai. Era uma marca. E certa feita, eu já contei para vocês, que eu tirei um monte de nota vermelha na escola. E minha mãe foi na sala de aula, abriu a porta e descascou eu na frente de 40 meninos. O resto do ano eu fui a chacota da escola. Eu fui a chacota da escola. Totalmente improvável. Mas como diz a música, escolhido. Você tem que entender que não importa a sua origem, você pode colocar tudo aquilo que você tem, toda a sua dor, sua mágoa em Cristo Jesus e começar de novo. Iniciar uma nova história. Recomeçar. Porque senão você fica preso naquele passado. E por que eu estou contando isso? Porque muitos aqui não conseguem romper, porque não curam os seus relacionamentos familiares. Hoje eu não tenho problema nenhum com meu pai, não tenho problema nenhum com minha mãe. Quer dizer, eu tenho um problema com a minha mãe. Esse dia ele me mandou um áudio de 32 minutos, irmãos. Eu falei, irmã, mas não é mais fácil a gente ligar, mãe? E ela começa a contar a história, e ela quer contar daí dos parentes. Você lembra do fulano? Morreu. Eu falei, mãe, está morrendo todo mundo, mãe, o pessoal está ficando velho. E ela conta, fulano bateu o carro, e o outro, não sei o quê, o outro está doente. Mas Deus curou isso. Deus curou isso. Mas eu fui curado em Jesus. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava saindo do Paraná, que eu fui para Goiânia. Porque eu fui para lá, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu dentro do ônibus, eu falei, gente, eu vou chegar na rodoviária e eu vou fazer o quê? Olha as ideias. Eu vou chegar na rodoviária, mas eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou? Como que vai ser? E por que eu estava sofrendo tudo aquilo ali? Por causa da minha origem.
A minha origem não me deu paternidade, a minha origem não me deu cuidado, ela me deu assistência, me deu comida e roupa, mas faltava assistência psicológica, faltava, acima de tudo, Jesus. Faltava a palavra de Deus. Por isso era um menino desnorteado. E graças a Deus que encontrei a Fabiana. Aleluia. E graças a Deus para você também. Então, olha que coisa maluca, irmãos. Isso é um improvável. Deus faz a gente se encontrar no meio da pecuária. Isso é coisa improvável. Mas quando eu estava saindo lá do Paraná no ônibus, sem saber onde é que eu estava indo, Jesus estava no céu. Ele não está sabendo, mas Ele está indo, Ele vai me reconhecer como Senhor e Salvador. Eu vou fazer Ele casar. Eu vou mandar Ele para uma terra muito quente e Ele vai ser pastor. E eu nem sabia, mas Ele já estava vendo a igreja preta, já via o nome base, e já estava vendo eu e você nesse culto, e eu contando esse testemunho. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Assim era Jefté, filho da prostituta. Você já pensou? Está passando na rua, quem que é aquele lá? Filho da prostituta. Quem que é aquele que foi abandonado pelo pai? Quem que é aquele lá? Irmãos, eu tinha um problema seríssimo. Toda vez que tinha um negócio na escola, eu sempre estava lá. Era reunião dos pais, quem estava lá? Era dia dos pais, quem estava lá? Minha mãe. Meus pais se separaram. Meu pai era caminhoneiro, ele nunca estava lá. Então eu não tinha referência masculina. A minha origem dizia o quê? Que eu seria um mau pai, um péssimo marido e um mau administrador do lar, porque essa era a minha origem. Mas quando Jesus chega, Ele vira a chave e torna você um improvável. Deus muda, Deus mexe, Deus transforma. Então cada um aqui tem uma origem. Quando você olha para ela, você fala, rapaz do céu. Mas daí tem um Deus que olha para você e fala, eu vejo o teu potencial, você tem condição, estamos juntos, meu filho. É assim que Deus olha diferente. Aí no versículo 2 diz assim, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes expulsaram Jefté e disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Outra coisa, improváveis são excluídos. Você não pode ficar aqui não, porque todo mundo aqui é filho da mamãe. Você é filho da prostituta, fora. Olha a cabeça dele. Olha a cabeça dele. O que eu vou fazer agora? Estou excluído, estou fora. Olha que situação complicada. A própria família o excluiu. Não é o de fora não, irmãos. Dentro de casa. A família o excluiu. Não queremos mais você aqui. Porque você é filho da prostituta. Olha a marca que ele ia carregando. Olha a marca, a dor e a angústia que ele ia carregando. Então, se você foi excluído em algum momento da sua vida, não sinta que tudo acabou. Pode ser que daí que Deus vai começar tudo de novo. Daí que vai recomeçar. É aí que Deus vai trabalhar para colocar você no lugar que Ele preparou. Então, eu estou excluído, estou fora. Não está fora não, você está dentro dos planos de Deus. E se por algum motivo você se excluiu, Jesus te puxa de volta e te coloca no eixo dele. Mas em nome de Jesus, não sei, pode ser que algum motivo seu, pessoal,
familiar, profissional, te tiraram. Você sabe. Jefté também foi tirado. E pelos da sua casa. Olha que triste. Como é que estava o coração? O que ele estava vivendo? Qual era a sensação dele dentro desse cenário todo? O que ocorria na mente dele? Não sei. Pensou, quantas pessoas nessa situação já pensariam em se matar? Em desistir da vida? Em parar? Não sei. Aí, chega no versículo 3 e diz assim: então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens livianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Aqui que eu achei interessante. Ele era filho da prostituta. Aí ele foi para uma terra, ele chegou lá, quem que começou a andar com ele? Homens levianos. Se ajuntaram com ele. O que você ia esperar de um homem desse? A origem já não era boa, aí se ajuntou só com quem não presta. Homens levianos. Improváveis fogem. Terceira coisa. Fogem. O texto diz que ele fugiu. E se juntou com o povo que apareceu. O povo que podia andar com ele era aquele povo. Povo que ninguém andaria. Povo que ninguém acolheria. Povo que ninguém se relacionaria. Esse é o povo que andou com Jefté. Não é uma coisa maluca. É uma coisa que, se você não tiver a visão e a leitura do céu, você fica sem entender, mas como assim? O cara foi se ajuntar com qualquer tipo de gente. Irmãos, era quem queria andar com ele. Era o povo que dava credibilidade para ele. Simples assim. Era o povo que queria se relacionar com ele. Por quê? Porque ele estava lá fugitivo. Saiu da sua família, forasteiro. E aí? Você fica perdido. Eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, eu associo muito essa história com a minha. Aí quando eu cheguei, eu fui na feira. E quando a gente está fora do seu contexto, a gente fica tão perdido, né, gente? Porque a cultura do Paraná, lá do Sul, é muito diferente do Goiás. E aí eu cheguei na feira, e o povo comendo pastel. E aí tinha um potinho do lado de repolho, tomate, a salada, não fica? E a pessoa enche a colher e bota dentro do pastel. Eu falei, gente, esse povo é doido, coloca repolho no pastel. E eu fiquei olhando aquilo, porque eu estava totalmente fora da casinha. Aquele não era o meu mundo. Eu estava deslocado, perdido, sem família. Você fica... E quando você está nessa situação, você faz amizade com quem? Não aparece. E aí é a hora que muitos se perdem. É aí a hora que muitos se perdem. Porque você pode se relacionar com qualquer um que abriu o coração e você não sabe com quem você vai se relacionar. Porque você está mal. Você precisa de alguém. Pode aparecer qualquer um que vai te dar o ombro. E aí você pode se dar mal. Se o Senhor não estiver no controle, você pode se dar mal. Ainda bem que quem me deu o ombro foi Fabiana. Que ela é mais louca do que eu. Fui falar a primeira vez com a mãe de Fabiana, meu Deus do céu.
Como é que se apresenta para a mãe da moça? Mora onde? Num quartinho misturado com todo mundo. Eu morava num quartinho, irmãos, e o banheiro era dividido, comunitário. Uns 30 usavam aquele banheiro. Meu Deus. Para fazer o número 2, você tinha que trepar. Eu trepava. Eu ficava assim. Não tinha coragem de sentar para pegar alguma coisa ainda. Por que eu estou te falando isso, irmãos? É para você analisar o que Deus faz. Eu, na verdade, estava lá fugindo do meu problema familiar, igual o Jefté fugindo de um problema familiar. Só que daí, no meio do caminho, quando você está fugindo, no meio de gente que você não sabe nem quem que é, Deus vem e vai ajeitando a tua vida. Eu quero dizer que Deus está ajeitando a tua história. No momento de maior crise seu, é onde Deus está trabalhando para te moldar para o destino profético. Para o caminho profético, para onde Ele planejou. Sabe por quê? Aqui ele estava com os homens levianos, e eles que saíam com ele, era o povo que tinha. Os seus relacionamentos podem torná-lo um improvável. Os seus relacionamentos podem torná-lo um improvável. Pense bem com quem você se relaciona, qual relacionamento você tem. Que tipo de vínculos você tem? Se esses vínculos abrem portas para você ou fecham portas para você. Nunca esqueça de Davi na caverna de Adulão. Também estava com homens levianos e endividados, diz o texto bíblico. E ele moldou esses homens, e esses homens se tornaram valentes de Davi. Esses homens se tornaram generais de guerra. Porque eles foram trabalhados por Davi. Permita-se ser trabalhado para você ser enviado, para você chegar onde Deus preparou, para você se tornar um improvável. Quais são os seus relacionamentos? Com quem você se relaciona? Com quem? Qual tipo de vínculo você tem? Que tipo de aliança e como você trata as suas alianças? Isso fala muito a nosso respeito. Como nós tratamos as nossas alianças. Fala muito sobre nós, irmãos. Seus relacionamentos podem torná-lo um improvável. Pode fazer você chegar a lugares que você jamais imaginou. Jefté estava ali com homens levianos, mas ele não estava ali para ser contaminado. Ele estava ali para ser o cabeça. Ele estava ali para liderar. Ele estava ali para conduzir aqueles homens. Quando a gente chega do versículo 4, diz assim: passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e me expulsaste da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso nos tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos. O Senhor separou aquele momento, aquela batalha, aquele ataque, para levantar Jefté. No momento de guerra lá na casa dele, no momento de guerra lá na família dele,
o povo lembrou: opa, tem alguém aqui que pode resolver o nosso problema. Porque até então, nós estamos falando que ele era o filho da prostituta. Mas antes dele ser filho da prostituta, o texto diz: Jefté, homem valente, homem corajoso, homem de guerra. Improváveis têm características e dons que farão com que sejam lembrados. Amém? Existem dons em você, existem características em você que farão com que você seja lembrado. Jefté estava lá expulso da sua casa, mas de repente eles lembraram: tem alguém que pode nos ajudar na batalha. O filho da prostituta. Aquele que foi expulso, aquele que foi excluído da sua família. Pois é esse aí que o povo foi atrás dele. Existem dons em você. Existem características tuas que são importantes e que você precisa deixar Deus usá-las para a glória dele. Para você ser um improvável, os seus dons têm que estar nas mãos do Senhor. Os dons não é teu, os dons são do Senhor. Tem características tuas, característica de liderança, característica de servo, que são tuas, que Deus te entregou, e isso é para você usar para Ele. E você será lembrado por isso. Jefté foi lembrado por isso. Homem valente, homem que encara a situação, homem que encara as batalhas. Tinham características nele que eram importantes para aquele momento. Naquele momento eles precisavam de Jefté, irmãos. Ninguém estava nem lembrando se ele era filho da prostituta. Não tem problema se ele foi expulso de casa. Nós precisamos dele. Deus vai preparar o momento em que será necessário a sua presença. E não vai importar o seu histórico. Não vai importar de onde você veio. Não vai importar os seus problemas. Deus te levantou para algo relevante na terra. Deus levantou. Agora, se você ficar só com coitadinho. Você escutou Jefté falando assim: não, não. Minha mãe é prostituta, me expulsaram de casa, não me querem mais naquela região, não me aceitam mais, eu não vou, eu não quero. Não. Ele já foi logo: mas vocês não me expulsaram de lá? Vocês não me expulsaram de lá? Agora vocês estão me querendo de volta? Queremos. Aí ele falou assim: então, me coloca como cabeça. Irmãos, o homem saiu de lá fugido. 10 versículos depois, ele está negociando para voltar lá como cabeça com os anciãos de Gileade. Eu volto, eu vou lutar, eu vou defender o meu povo, mas vocês têm que me colocar por cabeça. E eles falaram que seja assim, e que se não fizermos, que o Senhor nos castigue segundo a tua palavra. Deus faz o improvável acontecer. Você crê que Deus faz o improvável acontecer? Você crê? Deus faz o improvável acontecer. Deus faz, irmãos. O homem estava lá, abandonado, andando com um monte de gente leviana. De repente ele vai voltar para comandar uma batalha, sendo o cabeça do seu povo. Que situação que você está hoje?
Eu não vou dar nada, eu não vou conseguir, eu sou um coitado, eu isso, eu aquilo, eu. E o seu Deus, irmãos? Que Deus que você serve não é um Deus poderoso para fazer muito mais do que você imagina? Você não tem um Deus que te levanta e pode te usar nessa geração? Você não tem um Deus que pode fazer você ser um empresário relevante, um pastor relevante? Você não tem um Deus que pode fazer você ser um profissional de sua área, que vai arrebentar e ser reconhecido? Você não tem? Mas as minhas condições são muito poucas. Irmãos, o homem estava expulso. Jefté estava fora da sua realidade. Foram buscá-lo. Se você crer, vão te buscar e vão colocar você por cabeça. Basta você crer. Zé, vou aplaudir com você. Basta você crer. Basta você crer. Só que, irmão, nós estamos tão desanimados, tão abatidos, muitos de nós tristes, cabisbaixos, que a gente não tem ânimo para nada. Que a gente não crê que Deus vai fazer. Que a gente não se dispõe, que a gente não se abre. Sabe por quê? Que você está enfiado no teu cenário e você não consegue ver outras coisas. Quando a gente está num cenário, você não consegue ver outras coisas. Está ruim, está com crise. Quantos homens que são milionários que se aproveitaram da crise? Porque enquanto todo mundo estava vendo crise, ele viu uma saída. Enquanto você só vê problemas, tem gente que está vendo saída. Então comece a achar saída você também. Apareceu uma oportunidade, eu vou com vocês. Mas eu quero ser o cabeça. Fechado? A oportunidade apareceu, irmãos. Deus faz o improvável acontecer. A gente começou lendo que o dicionário diz que improvável é algo que não tem como acontecer, que raramente vai acontecer. Mas nós falamos que o céu faz acontecer. É o cenário que Deus mais gosta, é o cenário improvável. É o cenário que ninguém dá nada, esse é o cenário de Deus. Esse é o pano de fundo do céu. É assim que Deus trabalha. E você tem que acreditar que você é um que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Agora, a gente entende a relevância, a importância de Jefté. Não é tanto no texto que nós lemos, não. A importância dele aparece lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim: e que mais direi? Certamente, eu vou começar no versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Sabe aonde que está Jefté? Na galeria dos heróis da fé. Sabe onde é que está o nome dele? O nome dele está entre Sansão e Davi. Você não imagina onde Deus vai colocar o teu nome. Você não sabe o que Deus pode fazer com a tua vida. Enquanto você está aí todo burocochô, chororô, triste, chateado, Deus está preparando um projeto para levantar você nesse tempo. Basta você crer e dizer: eu quero, eis-me aqui, eu estou pronto, me leva, Jesus. E Jesus faz. Isso aqui é legado. Isso aqui é marcar o seu tempo. Isso aqui é marcar a sua geração. O nome está lá marcado. Sansão, Jefté, o nome dele está lá. Aonde você quer colocar o teu nome? O que você quer fazer? Última coisa. Improváveis fazem história. Improváveis fazem
história. Você tem que fazer história. Irmãos, não vem agora, por favor. Eu sou muito humilde, eu não preciso disso. Que daí vem essa linguagem. Nós estamos falando, irmãos, sobre ser levantados por Deus para um projeto. E para fazer história, ninguém está falando que é para você aparecer, para você subir num caminhão, para você começar a gritar. Nós estamos falando que Deus vai te levantando, vai te guiando, vai te conduzindo e vai aparecendo as oportunidades para que você possa exercer aquilo que Deus tem para você. É sobre isso que nós estamos falando. E nós precisamos marcar um tempo, sim. Nós precisamos fazer história, sim. Nós precisamos marcar uma geração, sim. É assim. Irmãos, daqui, teve um irmão esse dia que sonhou, eu com 70 anos dando um conselho para ele. Eu falei, irmão, daqui 30 anos ainda eu estou dando conselho. Jesus. Mas já pensou, irmão, daqui 40 anos? O que vão falar de nós? Eu não sei. O que vão falar de você? Jefté, nós estamos falando dele até hoje. E o nome dele está lá na galeria dos heróis da fé. O que vão falar de nós? Nós não estamos terminando a mensagem dizendo o que eu falei. A mensagem toda. O filho da prostituta. Eu termino a mensagem dizendo, o filho da prostituta se tornou um herói da fé. O filho da prostituta se tornou um herói da fé. E aí, você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Ficar marcado por uma identidade negativa, pelos seus problemas, pelas suas marcas do passado, pelo seu histórico? Ou você vai girar isso e falar assim, eu quero ser lembrado como filho do Deus vivo. Eu quero ser lembrado como alguém que fez isso para o Senhor, como alguém que fez aquilo, como alguém que marcou para o Senhor. Aí é uma decisão tua, irmão. É uma decisão pessoal. Ou você continua como está, ou você se posiciona para ser um improvável. Daqui 40 anos, a maioria aqui já vai estar velhinho. Quantos anos tem essa moça que está? Ela tem 10. Ela vai ter 50. Ela vai ter 50. Já pensou? Eu já tenho 10. O que essa menina já não vai ter feito nesses 40 anos? Sendo criada por princípios da palavra. Que vão ficar marcados na vida dela. Onde nós estaremos e como seremos lembrados? Que marca nós vamos deixar? 40 anos. Eu vou estar velhinho, com a bengala, eu estou terminando. Velhinho, né? Isso aqui é a bengala. Careca, está repreendido. Velhinho gosta de escorar assim, né? Pegar a moçadinha da igreja, eu já vou estar velho, só fazendo barulho mesmo. E dizer assim, gente, 40 anos atrás, eu vou contar a história 1000 vezes, porque velhinho conta a história 1000 vezes. A gente começou uma igreja, a gente pintou de preto, e o povo tacava o pau em nós. Aí daqui 40 anos, eu quero estar só viajando. Indo na base lá de Goiânia, eu e Fabiano. Fabiano me puxando, meu velho, meu velho. Aí vamos lá na base em Goiânia, na base em São Paulo, na base em Nova York.
Na base na Argentina, na base no México. E eu posso dizer, gente, há 40 anos atrás nós só tinha uma. Mas Deus nos levantou para sermos improváveis. Levanta a sua mão. Levanta a sua bandeira. Pega o seu cajado. Assuma a sua responsabilidade. E começa a fazer história. Começa a marcar o seu tempo. Em nome de Jesus. A história nós começamos contando. Era uma história triste. Mas nós terminamos contando uma história alegre. Porque Jefté se posicionou e caminhou debaixo da vontade de Deus. Você escolhe. Ou você vai ficar resmungando, reclamando, excluído e fugindo. Ou você vai dizer, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. E o seu nome estará lá, na galeria dos heróis da fé. Você decide. Vamos ficar em pé para a gente orar. A gente orar. Porque Deus levanta você como um improvável. Deus levanta os improváveis e você é um deles. Nós somos os improváveis desse tempo.